Fala, galerinha, estou de casa no Enem, professor Lieten, nosso encontro de redação, e é importante que a partir desse momento e a partir desse nosso encontro nós vamos começar a propriamente ir para a concretização do nosso projeto de texto. Então hoje nós vamos falar de projeto de texto, esse item importante para que você, antes de qualquer coisa, organize as suas ideias para que você saiba fazer um texto organizado, um texto que tenha um projeto, um texto com ideia de início, meio e final, de forma bem clara, independente do tema que for proposto a você. Então eu queria, nesse momento inicial, dizer para você o seguinte: quando você chegar no seu local de prova e você se deparar com o tema da redação, a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: esse tema é um tema social ou é um tema comportamental? E eu quero estabelecer aqui, desde já, a diferença entre os dois. E dizer para você o seguinte: nos últimos 10 anos, vestibulares, Enem, a prova tem vindo com temas, 95% temas de problemáticas sociais, 5% problemáticas comportamentais, por exemplo, empatia. Empatia não é uma questão basicamente social, mas quando eu falo de surdos, quando eu falo de democratização do cinema, quando eu falo de lei seca e o trânsito, quando eu falo de desigualdade racial, quando eu falo da questão indígena, quando eu falo da questão do idoso no Brasil, tudo isso são problemáticas sociais. Então as problemáticas sociais estão vencendo esse jogo em relação aos temas que o Enem está propondo. Então a dica que eu já quero deixar aqui para você, nesse momento que nós estamos iniciando, você precisa melhorar a sua leitura. No encontro anterior a gente falou exatamente disso, e eu quero fazer um destaque aqui para que depois você ache um tempo seu aí, e tudo que não está faltando para você é tempo, né? Tempo está sobrando para você. Você faça uma pesquisa sobre uma pessoa chamada Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é aquele que dá nome ao INEP. INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, uma das maiores inteligências brasileiras do século XX, e ele propõe um modelo de educação, ele traz a educação de formação cidadã no Brasil. Ele é um dos responsáveis pela implantação das escolas públicas no Brasil, ali na segunda metade do século XX. É importante que o aluno entenda, saiba um pouco da história dele, do pensamento dele, porque certamente a redação ela propõe ideias muito similares à ideia que o professor Anísio Teixeira propõe para uma educação ideal, para um cidadão ideal, para um cidadão que tenha noção daquilo que é cidadania, daquilo que é direito, daquilo que é dever. E isso tudo coaduna, isso tudo se ajusta com as temáticas sociais que nos últimos anos a prova do Exame Nacional do Ensino Médio vem propondo para os candidatos. Então, eu quero incentivar você que você comece melhorando sua leitura. Nos encontros anteriores nós deixamos ali, a dica está nos seus livros didáticos. Pode começar a ler sozinho mesmo aí, seu livro de sociologia, seu livro de arte, seu livro de filosofia, o seu livro de história é um livro muito importante. Um abraço a todos os professores de história. O seu livro de geografia, a parte da geopolítica, muito importante. Um abraço aos queridos aí que militam na geografia, ok? Tudo isso tem que andar junto com a redação. Você não vai conseguir construir um texto se você achar que isso caminha paralelo. Uma das competências que nós já falamos nas aulas anteriores é que o candidato precisa demonstrar conhecimento de várias áreas do ensino, ou seja, precisa demonstrar domínio de várias áreas do conhecimento. Então, o seu texto falar de geografia, geopolítica, o seu texto falar de história, numa alusão histórica, o seu texto falar de sociologia, você mostrando que tem domínio do que é o Estado Democrático de Direito, o que é o conceito de cultura, tudo isso vai trazer para você o conteúdo que talvez hoje esteja faltando para você, ok? Então, projeto de texto, eu peguei a prova, professor, eu peguei a prova, estou lá no deserto, naquele dia que ninguém vai estar lá, aquela maior tensão, certamente a maior tensão que você já passou na sua vida de estudante vai ser aquele dia lá, ou será aquele dia lá.
Então, quando você se encontrar, quando você se deparar com o tema, primeira pergunta, é temática social? Diga, oba! Temática social, já tenho uma organização, já sei que eu tenho uma afirmação, posso começar também com um questionamento, com uma pergunta, eu prefiro a afirmação, porque na afirmação você já começa de forma assertiva, na interrogação você se lembre que se você fizer uma pergunta, você mesmo terá que estabelecer a resposta. Então, professor, isso é uma fórmula pronta? Isso é uma fórmula mágica? Não! Professor, aqui na escola, o meu professor, a minha professora, a gente estuda outra técnica. É errada a técnica dela? É claro que não, Zé. Tudo isso é para você construir a sua base teórica, porque, de novo, eu vou avisar, você tem que construir a sua técnica. Então, o que eu vou passar aqui para você, algumas dicas nesse nosso curto espaço, para que você vá desenvolvendo a sua técnica. Isso aí já foi, que está aí na sua tela. Volta aí na sua tela, isso aí é o que você precisa ter em mente para o momento que você se deparar com o tema. Seu texto organizado, um texto claro, um texto que tenha início, meio e final, e principalmente esse último item, o seu texto precisa demonstrar claramente uma afirmação. O tema, escreva a afirmação, escreva o tema, escreva a sua tese. Estou falando da introdução, no momento inicial. Escreva a afirmação, ponto. Escreva a sua tese, ponto. Demonstre os seus argumentos, mostre os seus argumentos, sem entrar em detalhes, porque você está só na introdução. Então, isso é importante para que você comece. O que eu estou passando para você aqui é um esqueleto, é um esboço. Professor, eu posso colocar a citação depois? Sim. Eu posso colocar a alusão histórica? Sim. Eu posso colocar um trecho de uma música? Sim. Mas não esqueça que você precisa ter uma espinha dorsal no seu texto. Ou seja, o seu texto precisa ter uma organização. E essa organização, os avaliadores vão saber observar de você. Então, afirmação, tema, a tese e os argumentos. Professor, a gente chama aqui, está estudando, chamando isso de tópico frasal. Tem alguma diferença? Não tem nenhuma diferença. Eu só uso o nome elementos argumentativos, que é para você se lembrar que o seu texto é dissertativo, obrigatoriamente terá que ser dissertativo, argumentativo. Então, quando eu falo de seleção de argumentos, é exatamente para já ir facilitando a sua ideia do que você vai precisar utilizar. Ok? Então, partindo aí para aquilo que será o nosso tema central da aula de hoje, seleção de argumentos. E eu estou falando aqui para temas que sejam voltados para questionamentos sociais. 95% dos temas, eles podem se organizar dentro desses argumentos que a gente pode escolher. Então, eu quero deixar para vocês aqui, hoje, basicamente, quatro argumentos, para que você possa trabalhar com eles, distribuí-los no seu texto, para que você possa responder a pergunta: professor, o que eu vou escrever agora? O que eu vou escrever agora? A seleção de argumentos é que vai ajudar você a obter essa resposta, ok? Então, presta atenção que eu já falei de temas sociais, de temáticas sociais. Professor Lietten, alguma vez o senhor já acertou o tema do Enem e o tema de redação, das redações de vestibulares? Sim. Quantas vezes o senhor acertou? 2. Professor Lietten, quantas vezes o senhor errou o tema da redação? 2.000. Então eu mais erro do que eu acerto. E eu, professor Lietten, já vou avisando. Eu não sou desses profetas que sabem o tema, que dão dicas, porque não é isso que tem acontecido. Então, muitas vezes tem uma galera que fala: o ano passado iria cair sob militarismo porque nós temos um governo que está seguindo essa tendência ideológica. O INEP, Anísio Teixeira, professor Anísio Teixeira, INEP Anísio Teixeira, colocou um outro tema, foi falar de cinema no Brasil. Democratização do cinema no Brasil. Quebrou as pernas de um monte de gente. Ok? Então é preciso que você tenha a percepção, é preciso que você tenha um entendimento que os temas sociais, eles podem muito provavelmente se ajustar a esses argumentos. Primeiro argumento, políticas públicas. Políticas públicas são as ações dos entes governamentais em relação a qualquer tema.
Política pública, a grosso modo, é o que o governo precisa fazer, mas o candidato precisa entender que governo é uma coisa e Estado é outra coisa. Os governos são transitórios, os governos passam. O Estado brasileiro, esse é permanente. Você precisa ter entendimento do que é conceito de Estado. Então, as políticas do governo precisam ser políticas de Estado, que atendam às necessidades da população, dos indivíduos, dos cidadãos, ok? Então, o primeiro argumento, relacionar o tema que o Enem propôs com políticas públicas, montar 6 linhas, isso aí é o que escrever. Políticas públicas são ações do Estado. E o Estado é responsável por quê? O Estado é responsável por atender ao cidadão nas suas necessidades. O Estado é responsável por desenvolver políticas públicas, ações afirmativas para atender cada população, atender cada segmento da sociedade. Por exemplo, se a questão... Vamos tratar aqui um exemplo bem prático. Vamos ler uma semana sobre a questão do idoso no Brasil. E depois vamos produzir uma redação sobre a questão do idoso no Brasil. Esse tema ainda não caiu, hein, Zé? Fica ligado aí. Então você tem que estudar quais são as políticas públicas em relação ao idoso. As que existem e as que poderiam existir. Porque o seu texto precisa ser propositivo. O seu texto precisa dar sugestões. O seu texto... o nosso texto aqui, galera, eu quero fazer um destaque. Ele não será um texto que você vai xingar ninguém. Você não vai chamar ninguém de ladrão, você não vai dizer que não tem jeito, você não vai dizer que está tudo acabado. O Enem pede alunos propositivos, alunos que tenham propostas, alunos que tenham alternativas, alunos que tenham solução. Então, o aluno tem entendimento do que são políticas públicas, é bem importante, é muito importante. Isso para que tema, professor? Isso para qualquer tema. Então, idoso, política pública. Índio, política pública. Surdo, política pública. O cinema, política pública. O saneamento básico, política pública. O meio ambiente, política pública. Então, você já vai começando a ler e fazendo essas relações. O outro argumento que eu quero deixar para você aí como coringa, um argumento coringa, é falar de legislação. Legislação é lei. Para que você, candidato, entenda, tudo na nossa vida é pautado por lei. Se nós estamos aqui nesse momento, aqui nessa instituição, nessa universidade, gravando essa aula, é porque a lei faculta que isso aconteça. Se existe a professora Débora aqui do lado, fazendo a tradução em Libras para atender a tradução para o pessoal portador de necessidade auditiva, é porque a lei estabelece isso. Não é? Isso já é uma ação, é uma política pública fruto de uma lei. Então, tudo no Brasil é regulamentado por lei. Então, seria bem interessante você começar a ler as leis que regem cada item da sociedade. Isso é estudar para a redação. Então, qual a lei que rege, por exemplo, a questão do idoso, que nós estamos falando aqui? Então, que tal você pegar 5 linhas do seu texto e falar do Estatuto do Idoso? O que é o Estatuto do Idoso? Uma lei que regulamenta como o Estado brasileiro deve atender esse cidadão que tem mais de 60 anos. Isso não é o que ele quer, o que deixa de... é a lei. Então, essa questão da legislação é muito importante e você precisa estar bem atento para isso aí. Pode ser um outro argumento. O outro argumento é ações da sociedade civil. Quem é a sociedade civil? A sociedade civil é quem não é o governo. A sociedade civil é a comunidade, são as associações de moradores, são as igrejas, são as escolas, ok? É o povo em geral, o sindicato, as ONGs, as organizações não governamentais, tudo isso compõe a sociedade civil. Perceba que existe o governo, as ações do governo para atender uma certa demanda e existe também as ações da sociedade para ajudar naquela demanda. Só o governo vai resolver o problema dos idosos brasileiros? Não, é preciso participação da sociedade para atender, para melhorar a qualidade de vida dos idosos brasileiros? É necessário, é imprescindível, é fundamental. Do que eu estou falando aqui, galera, é o que você escrever, o que você argumentar.
Então, isso que eu estou falando aqui vale para qualquer tema. Se é saneamento básico, saiba que existe uma lei que rege o saneamento básico. Se o tema é educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma lei que rege toda a educação brasileira. Se o tema é saúde, existe a lei do SUS, Lei do Sistema Único de Saúde, ou seja, quantos postinhos tem que ter, quantas UPAs tem que ter, isso tudo é lei. Isso tudo é o que o Estado brasileiro precisa obedecer. A última dica, o último argumento que eu quero deixar para você é exatamente você deixar um parágrafo para respeitar os direitos humanos, que foi exatamente a aula que nós demos anterior, e eu vou deixar até o próximo slide com o rol, com o elenco, com a relação de direitos que você pode relacionar na hora que você estiver escrevendo. Então, na hora que você estiver sem ideia, na hora que você estiver com aquele pensamento, e agora eu escrevo o quê? Na hora que só o vácuo estiver na sua cabeça, Zé, você pensa, agora eu lembro das diretrizes dos direitos humanos e vou relacionar esse meu tema, que é um tema social, com os direitos humanos. Vou relacionar a questão, vamos voltar aí, se liga na tela aí, vou relacionar a questão do idoso com os direitos humanos. Então, eu quero encerrar falando para você que você se lembre disso. E eu quero deixar aí só uma ideia inicial daquilo que a gente falou. Introdução, o começo. Vamos começar a montar o nosso texto. Introdução, da linha 1 à linha 6. A sua introdução, você precisa, vai para a tela. Você precisa escrever a sua afirmação. Você precisa escrever explicitamente o seu tema. Isso é uma dica boa. Escreve lá. Escreve a sua tese. Cita os seus argumentos. Professor, depois eu posso colocar outras coisas? Pode. Isso aí que eu estou colocando é exatamente o esqueleto, o esboço. Eu quero encerrar também deixando essa afirmação aí. Eu deixei destacado. Professor, não sei começar minha redação, não. Professor, não sei começar minha redação. Escreve isso aí que eu coloquei. A discussão acerca da preservação dos direitos dos idosos do Brasil. A discussão acerca da questão indígena no Brasil. A discussão acerca do tratamento e do serviço do saneamento básico à população brasileira. Então começa com essas duas palavras aí. Essas palavras são bem bacanas porque você já mostra para o seu corretor que você tem domínio de vocabulário. E a palavra não é discursão, não. Discursão é um discurso enorme. Debate, conversa é discussão, sem R e com 2 S. Você já mostra para o seu avaliador. Esse cara aqui já sabe, pelo menos, a diferença dessas palavras. E a outra palavra que eu coloquei aí foi exatamente acerca. E é para você lembrar que essa palavra é junta. Essa palavra aí não pode ser separada. Acerca significa a discussão sobre, a discussão relacionada com. Ok? Então, esses reticências estão aí exatamente para que depois você só ajuste o seu tema a esse começo. Professor, só tem esse jeito de começar? É evidente que não. Se eu quisesse escrever aí o debate sobre a questão do idoso, o debate sobre a questão indígena, o debate sobre a questão do saneamento básico, então eu estou só dando uma dica para que você possa dar esse pontapé inicial, para exatamente matar aquela pergunta. Professor, Lieten, eu vou começar como? Experimenta, quando você for treinar, começar com essas duas palavras aí, ok? Então, nós queremos encerrar agradecendo a você e dizer a você que pegue firme aí nos seus estudos. Estuda, Zé, não tem outra alternativa. Eu quero deixar uma palavra para você. A realidade da sua vida só vai mudar quando você começar a fazer coisas diferentes do que você tem feito até hoje. Vou repetir, tudo na sua vida só vai mudar se você começar a fazer coisas diferentes do que você tem feito até hoje. Não adianta você reclamar, não adianta você ficar se maldizendo, você precisa ser proativo, você precisa começar a agir. Professor, eu nunca parei 2 horas para pegar um livro e ir para o quarto, ou debaixo do pé de manga, debaixo do pé de buriti, sei lá onde, e começar a ler. Você precisa começar a fazer coisas diferentes para que você obtenha resultados diferentes. O meu desejo é que você comece a entender esse momento inicial. Eu quero você com leitura, melhorando a sua leitura, pegando os livros didáticos. 2 semanas de livro didático, topado, nas áreas de ciências humanas, sociologia, artes,
filosofia, estudando esses conteúdos. Pega um dicionário, aquilo que você não entendeu, dá uma ligada para o seu professor, me ajuda aí, que ele ajuda, ele é fera. Ele ajuda você, certamente. Ele aguenta você aí todo dia, não é assim? E eu quero deixar para você esse incentivo, porque certamente quando você começar a ter esse entendimento de conteúdo, de conceitos de sociedade, de direitos individuais do cidadão brasileiro, isso vai ajudar você na hora de você montar aquilo que você vai certamente escrever. Um abraço a todos, vou deixar aí a outra dica, minhas redes sociais, a galera tem entrado lá, tem feito perguntas, dúvidas, só não respondo domingo eu estou dormindo, Zé. Mas eu vou ajudando e vamos lá contribuindo junto com outros colegas, outros professores também muito competentes. Eu compartilho aula de outros colegas e é assim, todo mundo se ajudando e você montando a sua estratégia, a sua técnica. Abração, fica na paz de Jesus e tamo junto!